Eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia eu quero conversar com vocês sobre o que a legislação educacional diz sobre o atendimento para uma pessoa com miastenia, nas condições da miastenia, o que ela diz sobre a questão do imposto de renda e sobre a aposentadoria por invalidez. Vamos começar pela educação. A legislação brasileira de educação, ela é muito categórica em relação à questão da frequência. Ela nunca faculta o mínimo de presença necessário para alcançar ou a promoção de série ou de nível escolar e educacional, que nesse caso são 75% de frequência. A legislação toda que fala educacional para pessoas portadoras de necessidades especiais, ela privilegia inclusive a questão da socialização. Mas o que fazer então em relação à miastenia? Existe um decreto-lei 10.044 de 69 que prevê um regime domiciliar de estudo. E o que significa isso? Esse regime ele é previsto para as pessoas que estão em tratamento de saúde prolongado, seja hospitalar, seja ambulatorial ou permanência na residência, residencial. Essa legislação pode ser utilizada por uma pessoa com miastenia que esteja impossibilitada por conta da doença de frequentar um ambiente escolar, de ter a frequência escolar. A frequência escolar no regime domiciliar, ela é apurada através de relatórios que são feitos pelo professor que está acompanhando esse processo. E o que você precisa fazer para se utilizar do regime domiciliar? Você precisa de um laudo do seu médico dizendo qual é a doença que você tem, no caso da miastenia, citando o CID, né, 70, e dizendo que você está impossibilitado de frequentar a escola por um período e dizer qual é esse período. Então a escola encaminha esse pedido, você tem que entregar esse laudo médico para a direção da escola, ela vai dar os encaminhamentos necessários e, sendo aprovado o regime para você nesse período especificado no laudo, a escola então vai providenciar atividades escolares que você possa fazer e assim seguir com a sua vida escolar. Você não fica isento de fazer os trabalhos, de fazer as atividades escolares, de fazer as avaliações. Mas você vai fazer isso da sua casa. Bom, isso é o que a gente tem na legislação e que a gente pode utilizar quando a gente está num período com a doença ativa e que está com dificuldade, por exemplo, de locomoção ou não consegue mesmo sair de casa ou ainda que esteja hospitalizado por um longo período. Bom, agora vamos falar sobre imposto de renda e aposentadoria. Para começar a falar sobre imposto de renda e aposentadoria, a gente primeiro precisa saber que existe um rol de doenças que são consideradas graves e incapacitantes. A miastenia não está. Por que essa lista é importante? Vocês vão entender agora. Com relação ao imposto de renda, o que hoje existe para uma pessoa com miastenia é que na hora que você faz o imposto de renda, se você não é isento, né, se você apresenta a declaração, e você tem isenção, você pode sinalizar na hora da entrega da declaração que você é portador de deficiência e aí a sua restituição e a apreciação da sua declaração ela é feita logo no primeiro lote. É isso que existe hoje garantido para a gente. Nós não temos o direito à isenção do imposto de renda, mesmo que aposentados. A legislação brasileira ela só prevê isenção de imposto de renda para pessoas que estejam aposentadas e que a sua renda seja proveniente de aposentadoria por invalidez. Por invalidez em que casos? Acidente de trabalho, doenças do trabalho, né, provocadas pelo trabalho e pessoas que sejam portadoras de doenças crônicas e graves, mas doenças crônicas e graves que estejam nesta lista. Se não estiver nessa lista, não tem a isenção do imposto de renda. Bom, em relação a isso, qual é a perspectiva que se tem? Existe em andamento no Congresso um projeto de lei, 315 de 2013, foi aprovado agora, recentemente, por uma comissão e ele está indo então para o plenário para votação, mas ainda tem que ser votado, isso demora.
em que se amplia um rol de doenças para isenção de imposto de renda no caso de aposentadoria por invalidez. Então, se ele for aprovado, como lá existem as doenças neuromusculares incluídas, que é o caso da miastenia, se você quiser entender um pouco isso, dá uma olhada nos vídeos em que eu falo das causas da miastenia, no segundo vídeo que eu falo de causas. A pessoa que está aposentada por invalidez pela miastenia ou está aposentada e tem miastenia pode requerer a isenção do imposto de renda. Bom, então sobre a aposentadoria, a gente não tem direito à aposentadoria por integral por invalidez. A gente tem direito à aposentadoria por invalidez pelo INSS. O que acontece? Você tem que ter o prazo de carência, que hoje são 12 meses, você vai passar por uma perícia médica e a perícia do INSS tem que entender que você realmente não tem condições para o trabalho. E aí, nesse caso, ele pode te aposentar por invalidez e existe uma regra do período que é feito a conta, antes de 99, depois de 99, mas de uma forma geral eles pegam o período que você contribuiu, fazem uma média e te pagam 80% daquele valor da média. Isso causa uma redução brutal nos salários, porque normalmente a gente vai, à medida que o tempo passa, o salário vai aumentando. E aí, quando você faz média com salários que você recebeu há 5, 10 anos atrás, esse valor cai absurdamente. Você sendo aposentado pelo INSS por invalidez, você vai passar perícia de 2 em 2 anos, a não ser que você tenha acima de 65 anos. Se numa dessas perícias o médico entender que você está apto para o trabalho, você então volta ao trabalho. A pessoa aposentada por invalidez pelo INSS, se ela comprovar que ela precisa de auxílio de um cuidador, ela tem 25% do salário de aumento, né, no salário dela. Mas, de forma geral, é isso. Você tem que ter a contribuição dos 12 meses. Quem é que não precisa ter a contribuição dos 12 meses para se aposentar por invalidez sem ter contribuído 12 meses? As pessoas que são portadoras daquelas deficiências que estão lá na lista, que a miastenia não está. Então, se a miastenia estivesse e você com 6, 7 meses de contribuição viesse a apresentar a miastenia e aí você se aposentasse por invalidez, você não precisava pagar carência, né? Você não precisava cumprir essa carência. Hoje, infelizmente, nós estamos fora do rol. Eu falo isso e eu sei que fica parecendo assim, poxa, mas você fica querendo se aposentar. Não é isso. Eu quero trabalhar, na verdade eu quero voltar a trabalhar. Mas eu sei de pessoas e eu mesmo tenho períodos em que é impossível. É impraticável e quem tem sabe que é. Então é complicado você imaginar uma aposentadoria precoce, já ter que lidar com isso e ainda com uma redução salarial que é brutal, né? E ter que manter plano ou manter o tratamento, o remédio, enfim, é uma situação complicada. Para o servidor público, a legislação prevê a aposentadoria por invalidez não integral, por invalidez normal. No caso da miastenia, depois que você tiver 2 anos afastado, é compulsório, não tem discussão. Então, se você ficar afastado, for servidor, e você ficar afastado ininterruptamente por 24 meses, você vai ser aposentado por invalidez de forma compulsória. E nesse caso, a redução consegue ser ainda maior, porque pega o valor dos salários que você contribuiu como servidor público, tira uma média e te paga 80%. A redução, em alguns casos, chega para mais de 50%. E quais são as perspectivas em relação a isso? A aprovação da PL 4082 de 2012, que amplia o rol das doenças, inclusive com a miastenia graves. Porque a miastenia graves, assim como essas outras doenças que estão lá para ampliação desse rol, são doenças incapacitantes, graves, crônicas,
e que caberiam a aposentadoria integral para aquela pessoa que está com a doença ativa e sem condições de trabalho. E por último, e não menos importante, as pessoas que não têm contribuição do INSS, não são funcionárias públicas e não têm condições hoje de arrumar um emprego pela condição que a doença dá. Tem um benefício que é popularmente chamado de LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que prevê um salário mínimo para idosos acima de 65 anos e pessoas portadoras de deficiência. Para você fazer jus a esse benefício, você precisa provar que você não tem condições de subsistência, nem a sua família tem de te prover, e então você faz uso do benefício. Eu estou colocando no Saiba Mais aqui embaixo no YouTube e na página do blog, se você está assistindo embaixo do vídeo, uma série de links onde estão essas legislações que eu fui citando e páginas também onde você pode encontrar algumas dessas informações. No próximo vídeo da miastenia, eu quero conversar com vocês um pouco sobre como tem sido a minha rotina em lidar com a miastenia, como eu tenho conseguido me manter bem, independente das oscilações físicas, tratar um pouco disso, de rotina mesmo, de questões práticas assim no dia a dia, porque eu tenho recebido perguntas sobre isso. E no outro vídeo da miastenia eu volto a falar com vocês sobre a PL 4082, em que eu quero convidar vocês a participar de uma campanha para a gente dar uma empurrada nesse negócio lá na Câmara. E aí a campanha, assim, eu já pensei o que a gente vai fazer, prêmios, enfim, para a gente ter uma petição pública e uma campanha no Facebook para a gente tentar de alguma forma motivar esses deputados a pararem de olhar só para o umbigo deles e olhar um pouco para a gente também. Obrigado mais uma vez por vocês terem assistido, espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, contribuir de alguma forma, se com você aconteceu diferente, se você tem conhecimento sobre algum dispositivo legal que possa ajudar outras pessoas com miastenia, fique à vontade para deixar aqui no comentário ou me mandar e-mail. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber os vídeos que eu tenho postado semanalmente. E também curte lá a página do Facebook para acompanhar as postagens do blog. Semana que vem eu estou indo para o tratamento da imunoglobulina e é o 4º vídeo da série do É Possível. Então, até o próximo, um abraço, valeu!